O tema do vídeo de hoje é uretra artificial. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. O tema do vídeo de hoje é um tema bem, talvez, inusitado, diria. Quem é leigo, quem não é da área da medicina, talvez nunca tenha ouvido falar de uma uretra artificial. Artificial entre aspas, né? Então vamos contar mais umas historinhas aí para vocês entenderem o que seria uma uretra artificial e a necessidade dela existir para reconstituir uretras que foram lesionadas, machucadas ou vítimas, em tese, assim, de alguma doença de uretra. Então nós temos aí várias situações para ter dano de uretra. Nós temos problemas congênitos, ou seja, crianças que nascem com defeitos de uretra. Existem algumas patologias, algumas doenças que a uretra não se desenvolve, fica muito fininha. Essas crianças ganham tamanho e a uretra continua muito pequena, como uma uretra de bebê. Então a quantidade de urina vai aumentando à medida que essa criança ganha tamanho e a uretra não dá conta. Obviamente fica difícil para essa criança eliminar um grande volume de uretra um grande volume de urina numa uretra infantil, né? Uma uretra de bebê. A segunda situação, as uretrites, as infecções, geralmente infecções sexualmente transmissíveis. Aí é a mais famosa de todas, a gonorreia. Gonorreia pode causar uma inflamação tão grave na uretra que, ao cicatrizar, mesmo a pessoa tratando de forma adequada, essa uretra pode cicatrizar de uma maneira tão intensa que ocorre um estreitamento ou vários estreitamentos dessa uretra. E a gente vai sempre falar, quase sempre, em relação à reconstrução de uretra, da uretra masculina. A uretra feminina é muito curtinha, difícil ter problema de uretra para a gente lidar de forma cirúrgica. Então eu vou estar falando de uretra masculina, tá, gente? Uma outra situação que é muito frequente nos últimos 15, 20 anos são as lesões de uretra da turma do skate. O skate é um esporte que se popularizou bastante e ocorrem muitos acidentes aí. Tem aquela manobra que os meninos querem, os praticantes, meninos e meninas também, mas o maior dano são nos meninos, claro. Escorregar o skate no corrimão de uma escada. O skate escorrega e eles caem, a gente chama de queda cavaleiro, né? Machuca a uretra feio, às vezes chega a seccionar a uretra e até a base do pênis. O pênis inteiro pode ser seccionado numa manobra dessa, num acidente desse. E também recentemente, depois da pandemia, aumentou muito os motoboys. Motoboys, eles é uma profissão de um risco grande, com frequência ocorrem acidentes e não raro eles batem ali a região genital na mesa ali do guidão, onde está a chave, e acabam lesionando aí tanto os testículos, quanto a uretra também. Então é um universo de maiores situações de dano de uretra para os homens que têm a uretra mais longa em virtude do pênis. Então todas essas situações podem envolver um estreitamento de uretra, né? Ou não desenvolve, ou a vítima de uma uretrite infecciosa, geralmente, ou então acidentes aí onde ocorre o lesionamento dessa uretra e ao cicatrizar, essa uretra estreita. Então nós temos algumas técnicas para reconstruir essa uretra e como manejar situações de dano e cicatrização dessa uretra. A situação mais simples é quando um estreitamento pontual. Um pequeno estreitamento, eu dou o exemplo em consultório do relógio de areia. Então, uma uretra que vem grossa e afina como um reloginho de areia. E depois ela se alarga novamente. A lesão mais comum são as lesões pontuais. São fáceis de resolver. Eu vou deixar alguns gráficos para vocês terem noção aí, como é que a gente resolve. Não, são câmeras que entram na uretra do paciente e com uma lâmina, ou então com um gerador laser, uma fibra que gera laser, é aberta esse estreitamento e se resolve numa cirurgia extremamente simples e rápida. O paciente, infelizmente, tem que ficar com uma sonda para servir de molde, senão esse estreitamento a gente alarga ele, aumenta, e em pouco tempo, se eu não colocar um molde, no caso uma sonda, que todo mundo já deve ter visto essas sondas, o que os pacientes carregam as bolsas, né, de urina,
Se não botar uma sonda ali, depois da cirurgia, fecha novamente. Então esses pacientes geralmente têm que ficar alguns dias com sonda para servir de molde, mais ou menos, dessa uretra que foi operada. Mas o tema do vídeo nem é isso. O tema do vídeo é uma situação bem mais complexa, quando quase toda a uretra do paciente está comprometida. Seja então, da mesma maneira que eu falei no começo do vídeo, um estreitamento congênito, a uretra não se desenvolve, ou uma infecção que gerou uma cicatrização de toda a uretra masculina, ou uma lesão aí acidental grave, onde vários pontos da uretra foram danificados e tem um estreitamento generalizado de toda a uretra. Não adianta eu fazer uma abertura com o laser ou com essa lâmina com o vídeo. Eu tenho que partir para uma cirurgia aberta, que é o motivo do vídeo. Recentemente eu operei um paciente que ele tinha essa questão congênita, ele desde garoto, ele tem hoje 30 anos, recentemente operamos ele, desde jovem ele urina com muita dificuldade, que a uretra dele não se desenvolveu, a uretra é extensamente estreita, só pertinho da bexiga, que é uma uretra normal. Um pouco adiante da bexiga até a ponta do pênis, a uretra toda danificada e muito estreita, e urinando com muita dificuldade. Ele leva 5 minutos, levava 5 minutos para urinar. Isso já tinha sofrido 14 cirurgias com técnicas mais antigas, né? E já faziam mais de 15 anos que ele carregava essa dificuldade desde a última cirurgia, que melhorou um pouco as condições dele, porém não de forma plena, urinando sempre com muita dificuldade. Então nós propusemos para ele a gente fazer a substituição de toda a uretra dele, que hoje existem 2 técnicas. Também vou deixar um videozinho para vocês terem uma noção. A técnica que usa parte da mucosa oral, essa pele que forra a boca da gente, para substituir a uretra. Ou então a técnica que eu optei para fazer uma nova uretra da parede da bexiga, uma tirinha da bexiga, que é transformada em um tubo e substituindo então toda a extensão da uretra. Cirurgia muito delicada, muito interessante e que pretende trazer a esse paciente uma recuperação da função miccional, porque ele vem urinando mal há 30 anos, já tem dano de bexiga, com consequência até para rins. Os rins não foram feitos para empurrar urina para dentro da bexiga. A bexiga dele esvazia com dificuldade, toda vez que ele estava urinando, estava voltando urina para os rins dele, danificando os rins. E agora esperamos que ele tenha uma recuperação adequada, e eu achei por bem fazer esse vídeo. Uma situação diferente, não é tão comum uma substituição de toda a uretra, lógico, tem hospitais e tem serviços de urologia especializados nessa área, obviamente eles fazem com mais frequência. Ali no Hospital Cruz Vermelha em Curitiba não tem um volume tão grande disso, então nos motiva a fazer esse vídeo, porque é muito prazeroso esse paciente, se ele viesse recuperar bem, recuperar a função miccional adequada, urinar em poucos segundos aí, esvaziar completamente sua bexiga. Cirurgia muito delicada, nós temos que tirar então uma tira de bexiga, fazer parte de um tubinho que substitui a uretra do paciente. Cirurgia bem delicadinha, levou umas 3 horas para ser feita, acho que até mais um pouquinho, mas com uma expectativa muito boa dele se recuperar totalmente aí e passar a urinar de forma mais adequada. Eu prefiro a parede da bexiga do que a mucosa oral, a pele da bexiga, em virtude do pós-operatório do paciente, com a retirada da parte interna da mucosa oral. Ele tem um desconforto bastante grande, mas é uma técnica bastante adequada, muito usada no mundo, então as 2 técnicas são bem aceitas. Eu preferi usar a tira da bexiga. A circulação dessa tira se faz pela própria pele do pênis, nós fazemos um túnel, e esse túnel da pele peniana, e esse tubinho é passado por baixo da pele peniana, e acaba a pele irrigando esse tubinho. É uma expectativa grande, que muitas vezes essa circulação não se recupera de forma total e podem acontecer situações de perda desse enxerto. Não deixa de ser um enxerto que a gente fez, né? Do próprio paciente. Tem uma chance boa de conseguir sucesso, porém existem riscos aí de infecção, se a cirurgia tem muito problema com infecção, ou então desse enxerto não pegar, a circulação não se desenvolver e pode acontecer de a gente ter um insucesso. Vamos estar torcendo pelo paciente, um paciente muito querido meu, acompanho ele há muitos anos e ele resolveu fazer a cirurgia, uma cirurgia delicada,
Ele levou alguns anos para tomar essa decisão, estamos na torcida por ele. Então essa é uma bexiga, uma uretra artificial, feita de bexiga. Não é bem artificial, né? É um enxerto do próprio paciente, que tem uma grande chance de sucesso aí. Estaremos torcendo por ele. Tá ok, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Uma situação cirúrgica não tão comum, talvez muita gente não tenha ouvido falar. Sejam sempre bem-vindos, não esqueçam das notificações, não esqueçam das inscrições. Sempre lembrando que um dos objetivos do canal é estar alertando sobre notícias de internet. Tem muita coisa boa na internet, tem muita porcaria na internet. Ok, gente? Até o próximo vídeo.